E se eu te dissesse que as 3 maiores falhas de Pedro foram exatamente o que Deus usou para salvá-lo? Parece contraditório, não é mesmo? Mas hoje quero te convidar para uma jornada que vai muito além daquilo que aprendemos na escola dominical. Uma jornada que vai tocar lugares profundos do seu coração, lugares onde você guarda suas próprias negações, seus próprios momentos de fraqueza, seus próprios "não conheço esse homem". Você já esteve numa fogueira numa noite fria? Sabe aquela sensação de se aproximar do fogo, não apenas pelo calor que ele oferece ao corpo, mas porque algo dentro de você se sente atraído pela luz, pela vida que pulsa nas chamas? Era uma noite assim quando Pedro se encontrou diante de uma fogueira no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas essa fogueira não ia apenas aquecer suas mãos geladas pela noite fria de Jerusalém. Essa fogueira ia revelar quem Pedro realmente era, quando ninguém importante estava olhando. É fascinante como Deus usa os momentos mais íntimos, mais escondidos, mais humanos da nossa vida para escrever as histórias mais bonitas de transformação. Pedro não era apenas um pescador que decidiu seguir Jesus. Pedro era o discípulo mais ousado, aquele que caminhou sobre as águas quando os outros ficaram no barco. Pedro era quem confessou com todas as letras que Jesus era o Filho do Deus vivo, quando outros ainda duvidavam. Pedro era o homem que pegou uma espada para defender seu mestre no jardim do Getsêmani, disposto a enfrentar uma multidão inteira se fosse preciso. Mas essa mesma coragem, essa mesma paixão, esse mesmo amor que fazia Pedro saltar do barco, também o levou a fazer algo que ele jamais imaginou ser capaz. Na hora mais crítica, no momento em que Jesus mais precisava de apoio, Pedro disse 3 vezes, para pessoas completamente desconhecidas, que não conhecia aquele homem. 3 vezes. Não foi um momento de fraqueza. Foram 3 momentos consecutivos, onde o medo falou mais alto que o amor. E aqui está o que mais me fascina nessa história. Jesus não ficou surpreso. Ele já sabia. Na verdade, ele havia avisado Pedro que isso ia acontecer. Ele disse: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desapareça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos." Você percebe a profundidade dessa frase? Jesus não orou para que Pedro não falhasse. Ele orou para que Pedro se recuperasse da falha. Isso muda tudo, não é mesmo? Porque a gente vive numa cultura que nos ensina a evitar o fracasso a todo custo. A gente cresce pensando que ser cristão significa nunca falhar, nunca duvidar, nunca ter medo, nunca negar nossa fé. Mas Jesus, que conhece o coração humano melhor do que nós mesmos nos conhecemos, sabia que Pedro precisava passar por essa experiência para se tornar quem Deus o chamou para ser. Pense comigo por um momento. Você conhece alguém por fotos nas redes sociais da mesma forma que conhece alguém com quem convive todos os dias? Claro que não. As fotos mostram os melhores ângulos, os momentos felizes, as roupas mais bonitas. Mas conviver de verdade com alguém significa vê-la de pijama pela manhã. Significa estar presente nos momentos de estresse. Significa conhecer seus medos, suas inseguranças, seus pontos fracos. Pedro pensava que conhecia a si mesmo. Ele estava convencido da sua lealdade, da sua coragem, do seu amor por Jesus. Mas ele se conhecia apenas pelas fotos da sua fé. Ele conhecia o Pedro corajoso que andou sobre as águas. Ele conhecia o Pedro determinado que confessou Jesus como Filho de Deus. Ele conhecia o Pedro guerreiro que empunhou a espada no jardim. Mas ele não conhecia o Pedro amedrontado que existia dentro dele. Ele não conhecia o Pedro que escolheria a autopreservação quando a pressão ficasse insuportável. E talvez você também não se conheça completamente. Talvez você também tenha uma imagem de si mesmo que nunca foi realmente testada. Você sabe como reagiria se sua fé fosse questionada publicamente no seu trabalho? Você sabe o que faria se defender Jesus significasse perder uma promoção, uma amizade, uma oportunidade? Você sabe como se comportaria se seguir a Cristo custasse sua reputação? A fogueira no pátio do sumo sacerdote era muito mais do que uma fonte de calor numa noite fria. Era um lugar de revelação. Ali, longe dos outros discípulos, longe da multidão que o conhecia como seguidor de Jesus, longe dos holofotes que costumavam iluminar sua coragem,
Pedro descobriu que havia um estranho vivendo dentro dele. Um estranho que ele nunca havia encontrado antes. A primeira negação aconteceu quando uma serva olhou para ele e disse: "Este homem também estava com Jesus." Pedro respondeu: "Mulher, eu não o conheço." Simples assim. Uma mentira rápida, quase automática. Provavelmente ele pensou: "Foi só desta vez. Foi para me proteger. Não vai acontecer de novo." Mas a mentira, assim como o pecado, tem uma característica peculiar. Ela se torna mais fácil na segunda vez. A segunda negação veio logo em seguida. Outra pessoa o reconheceu: "Você também é um deles." E Pedro, agora já mais firme na sua negação, disse: "Homem, não sou." Você percebe como a firmeza na mentira foi crescendo? Na primeira vez, ele ainda hesitou um pouco. Na segunda, ele já estava mais convicto da sua estratégia de sobrevivência. A terceira negação foi a mais dolorosa. Cerca de 1 hora depois, outra pessoa insistiu: "Certamente este homem estava com ele, pois é galileu." E Pedro, agora completamente tomado pelo medo, disse: "Homem, não sei do que você está falando." E nesse exato momento, o galo cantou. O galo cantou. Aquele som que Jesus havia usado para marcar o momento da maior falha de Pedro. E foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. Jesus, que estava sendo interrogado dentro da casa, se virou e olhou diretamente para Pedro. Não foi um olhar de raiva. Não foi um olhar de desapontamento. Foi um olhar que disse: "Eu sabia que isso ia acontecer, e mesmo assim eu te amo." Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Essas lágrimas não foram apenas lágrimas de arrependimento. Foram lágrimas de descoberta. Pedro estava descobrindo quem ele realmente era quando despido de todas as suas seguranças, de todas as suas certezas, de todo o seu ambiente controlado. Você já teve um momento assim na sua vida? Um momento em que você se decepcionou tanto consigo mesmo que não conseguiu parar de chorar? Um momento em que você percebeu que não era a pessoa que pensava que era? Um momento em que sua fé, que parecia tão sólida, se revelou mais frágil do que você imaginava? Talvez você tenha negado sua fé de forma diferente. Talvez não tenha sido numa fogueira, numa noite fria, diante de estranhos. Talvez tenha sido na escola, quando seus colegas estavam zombando dos cristãos e você ficou calado. Talvez tenha sido no trabalho, quando surgiu uma oportunidade de falar sobre Jesus e você escolheu o silêncio. Talvez tenha sido na família, quando alguém fez uma piada sobre Deus e você riu junto para não parecer fanático. Talvez sua negação tenha sido mais sutil. Talvez você tenha negado Jesus vivendo como se ele não existisse, tomando decisões como se não houvesse um Deus observando, fazendo escolhas como se não houvesse consequências eternas, tratando as pessoas como se o amor de Cristo não fosse real. Ou talvez sua negação tenha sido por omissão. Talvez você tenha negado Jesus não fazendo o que sabia que deveria fazer, não ajudando quando poderia ter ajudado, não falando quando deveria ter falado, não perdoando quando deveria ter perdoado, não amando quando deveria ter amado. A verdade é que todos nós temos nosso pátio da casa do sumo sacerdote. Todos nós temos nossos momentos de fogueira, onde nossa fé é testada longe dos holofotes, longe da comunidade que nos conhece como crentes, longe do ambiente seguro da igreja. E nesses momentos muitas vezes descobrimos que não somos tão corajosos quanto pensávamos, não somos tão fiéis quanto acreditávamos, não somos tão fortes quanto imaginávamos. Mas aqui está o segredo que eu quero compartilhar com você hoje. Deus não se surpreende com nossas negações. Ele não fica chocado com nossas falhas. Ele não cancela nossos sonhos por causa dos nossos fracassos. Na verdade, Ele usa nossas maiores quedas para nos preparar para nossas maiores vitórias. Jesus sabia que Pedro ia negar. Ele sabia que Pedro ia falhar. Ele sabia que Pedro ia se decepcionar consigo mesmo. Mas mesmo sabendo disso, ele continuou investindo em Pedro. Mesmo sabendo disso, ele continuou amando Pedro. Mesmo sabendo disso, ele continuou acreditando no potencial de Pedro. E sabe o que isso significa para você? Significa que Deus conhece todas as suas negações futuras e ainda assim Ele te ama. Ele conhece todos os seus medos e ainda assim Ele acredita em você.
Ele conhece todas as suas fraquezas e ainda assim Ele tem planos para você. Nossa cultura nos ensina que o fracasso é o fim da história. Mas Deus nos ensina que o fracasso muitas vezes é o começo da verdadeira história. Pedro não se tornou um grande líder apesar das suas negações. Ele se tornou um grande líder por causa das suas negações, porque foi através delas que ele descobriu sua verdadeira dependência de Deus. Pense comigo. Como Pedro poderia pastorear uma igreja cheia de pessoas que falharam se ele mesmo nunca tivesse falhado profundamente? Como ele poderia consolar aqueles que se sentiram fracos se ele nunca tivesse experimentado sua própria fraqueza? Como ele poderia falar sobre perdão com autoridade se nunca tivesse precisado ser perdoado de algo tão grave? As negações de Pedro não foram obstáculos para seu ministério. Elas foram qualificações para seu ministério. Elas não foram desqualificações para sua liderança. Elas foram credenciais para sua liderança. Porque um líder que nunca falhou não consegue liderar pessoas que falharam. E todos nós falhamos. Você sabe qual é a diferença entre a coragem de Pedro antes das negações e depois das negações? Antes, sua coragem vinha da sua autoconfiança. Depois, sua coragem vinha da sua confiança em Deus. Antes, ele era corajoso porque acreditava em si mesmo. Depois, ele era corajoso porque acreditava na graça de Deus. A coragem baseada na autoconfiança é instável. Ela funciona quando as coisas estão indo bem, quando nos sentimos seguros, quando temos controle da situação. Mas quando a pressão aumenta, quando o medo bate à porta, quando nos sentimos sozinhos, essa coragem desaba rapidamente. Já a coragem baseada na graça de Deus é estável. Ela não depende das nossas circunstâncias. Ela não depende do nosso humor. Ela não depende da nossa autoestima. Ela depende do caráter imutável de Deus, do amor incondicional de Cristo, da fidelidade eterna do Espírito Santo. E é isso que Deus queria ensinar para Pedro através das negações. Ele queria mostrar para Pedro que a verdadeira força vem da dependência, não da independência. Que a verdadeira coragem vem da humildade, não da arrogância. Que o verdadeiro poder vem da fraqueza assumida, não da força fingida. Talvez hoje você esteja se sentindo como Pedro depois do canto do galo. Talvez você esteja carregando o peso das suas próprias negações, dos seus próprios fracassos, dos seus próprios momentos de fraqueza. Talvez você esteja se perguntando se Deus ainda pode usar alguém como você, alguém que falhou, alguém que decepcionou, alguém que negou. E eu quero te dizer que a resposta é sim. Deus não apenas pode usar você depois das suas falhas. Ele pode usar você por causa das suas falhas. Ele não apenas pode escrever uma história bonita com as páginas rasgadas da sua vida. Ele especializa-se em escrever histórias bonitas com páginas rasgadas. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas para realizar sua obra. Ele está procurando pessoas quebrantadas que reconhecem sua necessidade de graça. Ele não está procurando super-heróis da fé. Ele está procurando seres humanos comuns que confiam num Deus extraordinário. E se você tem dúvidas sobre isso, deixe-me te falar o que aconteceu com Pedro algumas semanas depois das negações. O mesmo homem que negou conhecer Jesus 3 vezes, pregou no dia de Pentecostes para milhares de pessoas e 3.000 se converteram. O mesmo homem que teve medo de uma serva no pátio, pregou corajosamente para as autoridades que haviam crucificado Jesus. O mesmo homem que escolheu o silêncio por medo, escolheu a proclamação por amor. Mas isso não aconteceu porque Pedro virou outra pessoa da noite para o dia. Aconteceu porque Pedro finalmente entendeu quem Deus é. Ele entendeu que o amor de Deus não depende do nosso desempenho. Ele entendeu que a graça de Deus não diminui por causa dos nossos erros. Ele entendeu que os planos de Deus não são cancelados por causa das nossas falhas. E esse mesmo Deus que restaurou Pedro quer restaurar você. Esse mesmo Jesus que olhou para Pedro com amor depois da negação, está olhando para você com amor depois de todas as suas negações. Esse mesmo Espírito Santo que fortaleceu Pedro para pregar no Pentecostes, quer te fortalecer para viver com propósito e esperança. Suas negações não são o fim da sua história, elas são o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde você aprende que a graça é maior que o erro, onde você descobre que o amor é mais forte que a falha,
onde você experimenta que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. E quando você entender isso, quando isso tocar profundamente o seu coração, você vai descobrir que suas maiores quedas podem se tornar seus maiores trampolins, que suas maiores fraquezas podem se tornar seus maiores pontos de conexão com outros corações feridos, que suas maiores vergonhas podem se tornar suas maiores credenciais para consolar aqueles que também se envergonham. Porque no reino de Deus, as regras são diferentes. No reino de Deus, os últimos são os primeiros. No reino de Deus, os fracos são fortes. No reino de Deus, os que choram são consolados. E no reino de Deus, os que negaram podem se tornar os que mais fielmente confessam. A história de Pedro é a sua história. As lágrimas de Pedro podem ser suas lágrimas de libertação. A restauração de Pedro pode ser sua restauração. A transformação de Pedro pode ser sua transformação. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada. As negações de Pedro nos revelam algo profundo sobre a natureza de Deus. Elas nos mostram que Deus não ama apenas nossas virtudes. Ele ama nossa humanidade completa, incluindo nossas fragilidades, nossos medos, nossas contradições. E quando entendemos isso, quando isso se torna real em nossa vida, algo extraordinário acontece. Começamos a nos amar de forma mais saudável também. Mas por que Deus permitiu que Pedro passasse por essa experiência tão dolorosa? Por que um pai amoroso deixaria seu filho tropeçar tão feio, cair tão fundo, se machucar tanto? Essa pergunta ecoa no coração de todo mundo que já se decepcionou consigo mesmo, de todo mundo que já falhou quando mais precisava ser forte, de todo mundo que já se perguntou onde estava Deus na hora da queda. A verdade é que nossa mente humana tem dificuldade para entender os métodos divinos. A gente quer um Deus que nos poupe de toda dor, de todo constrangimento, de toda falha. A gente quer um Deus que funcione como um airbag espiritual, que nos proteja de qualquer impacto emocional ou moral. Mas esse não é o Deus que encontramos nas Escrituras. Esse não é o Deus que vemos na vida de Pedro. O Deus que conhecemos através da Bíblia é um Deus que permite que passemos por experiências difíceis, não porque não nos ama, mas justamente porque nos ama profundamente. É um Deus que entende que crescimento real, transformação genuína, maturidade espiritual não acontecem no conforto da zona segura. Elas acontecem na pressão, na dificuldade, nos momentos que nos forçam a escolher entre aquilo que éramos e aquilo que podemos nos tornar. Imagine um pai ensinando um filho a andar de bicicleta. Ele pode segurar a bicicleta para sempre, garantindo que a criança nunca caia, nunca se machuque, nunca chore. Mas se ele fizer isso, a criança nunca aprenderá realmente a andar de bicicleta. Chega um momento em que o pai precisa soltar, sabendo que quedas vão acontecer, sabendo que joelhos vão se ralar, sabendo que lágrimas vão rolar. Mas essas quedas são parte essencial do aprendizado. Deus fez isso com Pedro. Ele soltou a bicicleta, não porque queria ver Pedro se machucar, mas porque queria ver Pedro aprender a se equilibrar sozinho. Não porque queria humilhar Pedro, mas porque queria que Pedro descobrisse do que era realmente feito quando testado até o limite. E aqui está uma verdade que pode transformar completamente a forma como você vê suas próprias falhas. Deus confia mais em você do que você confia em si mesmo. Ele acredita que você pode passar pelo fogo e sair purificado. Ele acredita que você pode enfrentar suas próprias contradições e se tornar mais autêntico. Ele acredita que você pode descer até o fundo do poço da sua humanidade
e ainda assim encontrar força para subir. Mas existe uma diferença fundamental entre a confiança de Deus em você e a autoconfiança que você tinha antes de ser testado. Sua autoconfiança se baseia nas suas habilidades, nas suas conquistas, na sua reputação. Ela diz: eu posso porque sou forte, porque sou capaz, porque sou especial. Já a confiança de Deus em você se baseia na sua capacidade de trabalhar através das suas fraquezas, na sua habilidade de escrever histórias bonitas com páginas manchadas, na sua especialidade em transformar fracassos em vitórias. Pedro descobriu isso da pior forma possível. Ele descobriu que sua autoconfiança era como uma casa construída na areia. Parecia sólida, parecia segura, até que veio a tempestade. E quando a tempestade das negações passou por sua vida, sua autoconfiança desabou completamente. Mas foi justamente nesse desabamento que ele descobriu algo muito mais sólido: a confiança de Deus nele. Você já parou para pensar no que Jesus estava fazendo enquanto Pedro o negava? Ele estava sendo interrogado, humilhado, agredido. Ele estava vivendo as horas mais difíceis da sua vida terrena. Mas mesmo assim, no meio do seu próprio sofrimento, ele se preocupou em olhar para Pedro. Ele se preocupou em relembrar Pedro das suas palavras: eu orei por você. Isso nos revela algo extraordinário sobre o coração de Deus. Mesmo quando estamos falhando, mesmo quando estamos negando, mesmo quando estamos desapontando, Ele não nos abandona. Ele não desiste de nós. Ele não cancela nossos sonhos. Na verdade, é justamente nos momentos das nossas maiores quedas que sua graça se manifesta com mais intensidade. Mas aqui está algo que precisa ficar muito claro. Deus não causa nossas falhas. Ele não orquestra nossos pecados. Ele não manipula nossa livre escolha para nos fazer pecar. Pedro escolheu negar. Pedro poderia ter escolhido confessar. Pedro poderia ter escolhido ficar calado. Pedro poderia ter escolhido sair dali. Mas ele escolheu negar. E Deus respeitou essa escolha, mesmo sabendo que ela ia causar dor tanto para Pedro quanto para ele mesmo. Então, qual é o papel de Deus nas nossas falhas? Ele não as causa, mas Ele as permite. Ele não as planeja, mas Ele as usa. Ele não as aprova, mas Ele as transforma. É como um habilidoso artesão que pega um vaso quebrado e, em vez de jogá-lo fora, usa os cacos para criar um mosaico ainda mais belo do que o vaso original. E isso muda completamente a forma como devemos encarar nossas próprias quedas. Em vez de vermos nossas falhas como evidências de que Deus desistiu de nós, podemos vê-las como matéria-prima para Ele trabalhar em nós de forma ainda mais profunda. Em vez de vermos nossos fracassos como provas de que somos inúteis, podemos vê-los como oportunidades de descobrir nossa verdadeira dependência da graça divina. Mas vamos ser honestos, isso não é fácil de aceitar. Nossa natureza humana resiste a essa ideia. A gente quer controlar nossa imagem, nossa reputação, nossa narrativa pessoal. A gente quer ser o herói da nossa própria história, não o personagem que precisa ser resgatado. A gente quer ser forte, não descobrir nossa fraqueza. A gente quer ser admirado pela nossa virtude, não amado apesar dos nossos defeitos. Pedro era assim. Ele queria ser lembrado como o discípulo mais corajoso, o mais leal, o mais dedicado. Ele queria que sua biografia fosse uma sucessão de momentos heróicos, de decisões acertadas, de atitudes admiráveis. Mas Deus tinha planos diferentes. Deus queria que Pedro fosse lembrado não como um super-herói da fé, mas como um exemplo de que a graça divina é suficiente para qualquer situação humana. E talvez Deus tenha os mesmos planos para você. Talvez Ele não queira que você seja lembrado como alguém que nunca falhou, mas como alguém que soube se levantar depois de falhar. Talvez Ele não queira que você seja admirado pela sua perfeição, mas que seja amado pela sua autenticidade. Talvez Ele não queira fazer de você um exemplo de força humana, mas um testemunho de poder divino. Mas para isso acontecer, você precisa passar pelo mesmo processo que Pedro passou. Você precisa descer até o fundo da sua própria humanidade. Você precisa encontrar face a face com suas próprias contradições. Você precisa descobrir que existe dentro de você alguém que você nunca imaginou que existisse. E esse processo dói.
Dói muito. É humilhante descobrir que você não é a pessoa que pensava que era. É constrangedor perceber que sua fé tem rachaduras que você nunca havia notado. É doloroso reconhecer que suas convicções são menos sólidas do que você imaginava. Mas sabe o que eu aprendi estudando a vida de Pedro e observando a vida de pessoas que passaram por processos semelhantes? A dor da descoberta das nossas limitações é muito menor que a dor de viver uma vida baseada numa mentira sobre nós mesmos. A humilhação de reconhecer nossas fraquezas é muito mais libertadora que a prisão de tentar manter uma imagem falsa de perfeição. Pedro viveu anos tentando ser o discípulo perfeito. Anos tentando impressionar Jesus com sua lealdade, com sua coragem, com sua dedicação. E esses anos não foram inúteis. O amor de Pedro por Jesus era genuíno. Sua dedicação era real. Sua coragem existia de verdade. Mas tudo isso estava contaminado por uma necessidade doentia de provar alguma coisa, de ser especial, de se destacar dos outros. As negações destruíram essa necessidade doentia. Elas mostraram para Pedro que ele não era especial no sentido que ele imaginava. Ele não era mais corajoso que os outros discípulos. Ele não era mais leal. Ele não era mais espiritual. Ele era simplesmente humano. Gloriosamente, fragilmente, contraditoriamente humano. E foi quando Pedro aceitou sua humanidade que ele se tornou verdadeiramente útil para Deus. Porque Deus não precisa de seres perfeitos para realizar sua obra. O universo já está cheio de anjos perfeitos que nunca falharam. O que Deus quer é seres humanos quebrantados, que conhecem sua necessidade de graça e que podem se conectar com outros seres humanos quebrantados que também precisam dessa mesma graça. Você entende o que isso significa para a sua vida? Significa que você não precisa esconder suas falhas de Deus. Ele já as conhece todas. Significa que você não precisa fingir ser forte quando se sente fraco. Ele sabe exatamente como você se sente. Significa que você não precisa ter medo de se decepcionar com você mesmo. Ele já sabia que isso ia acontecer e mesmo assim ele continua te amando. Mas também significa que você precisa parar de usar suas falhas como desculpa para não crescer. Pedro poderia ter usado suas negações como justificativa para nunca mais tentar ser um líder. Ele poderia ter dito: eu falhei uma vez, então não posso confiar em mim mesmo nunca mais. Ele poderia ter se afundado na culpa e na autojustificação pelo resto da vida. Mas Pedro não fez isso. Ele usou suas negações como escola, não como prisão. Ele usou suas lágrimas como fertilizante para um novo começo, não como chuva para uma enchente de autopiedade. Ele usou sua dor como ponte para se conectar com a dor de outros, não como muro para se isolar do mundo. E essa é a grande diferença entre pessoas que crescem através das suas falhas e pessoas que ficam presas nelas. Não é que umas falharam menos que outras. Não é que umas são mais fortes que outras. A diferença está na forma como elas processam suas falhas, na forma como elas permitem que Deus trabalhe através dos seus fracassos. Algumas pessoas usam suas falhas como evidência de que são vítimas da vida, de que o mundo é injusto com elas, de que Deus as abandonou. Outras usam suas falhas como evidência de que são humanas, de que precisam de ajuda, de que Deus ainda tem muito trabalho para fazer nelas. Pedro escolheu a segunda opção, e por isso ele se tornou a rocha sobre a qual Jesus construiu sua igreja. Não uma rocha que nunca foi quebrada, mas uma rocha que foi quebrada e que aprendeu a se deixar reconstruir pelas mãos do Mestre. Você já se perguntou como seria a sua oração se você fosse completamente honesto com Deus? Se você parasse de usar palavras bonitas e simplesmente falasse a verdade sobre o que está sentindo, sobre o que está pensando, sobre o que está temendo? Pedro aprendeu a orar assim depois das negações. Ele aprendeu a se apresentar diante de Deus sem máscaras, sem poses, sem pretensões. E descobriu algo surpreendente. Deus prefere honestidade com imperfeição do que perfeição com desonestidade. Deus prefere um coração quebrantado e genuíno do que um coração inteiro mas fingido. Deus prefere lágrimas sinceras do que sorrisos forçados. Isso deveria transformar completamente nossa vida de oração. Em vez de tentarmos impressionar Deus com nossas palavras eloquentes, deveríamos simplesmente abrir nosso coração e deixar que Ele veja toda a nossa confusão,
toda a nossa dor, toda a nossa contradição. Em vez de tentarmos convencer Deus de que estamos bem, deveríamos admitir quando não estamos bem e pedir ajuda. Pedro fez isso. Depois das negações, ele parou de tentar provar alguma coisa para Jesus. Ele simplesmente começou a receber o amor incondicional que Jesus sempre havia oferecido, mas que ele nunca havia conseguido aceitar completamente, porque estava muito ocupado tentando merecê-lo. E talvez seja isso que você precisa fazer também. Talvez você precise parar de tentar merecer o amor de Deus e simplesmente começar a recebê-lo. Talvez você precise parar de tentar impressionar Deus com sua performance espiritual e começar a se relacionar com Ele com base na sua graça, não no seu desempenho. Mas isso requer uma mudança fundamental na forma como você se vê e na forma como você vê a Deus. Requer que você aceite que Deus te ama, não porque você é especial, mas simplesmente porque Ele escolheu te amar. Requer que você entenda que você não precisa conquistar esse amor. Você só precisa recebê-lo. Se essa reflexão está tocando seu coração, se você está reconhecendo aspectos da sua própria jornada na história de Pedro, deixe sua curtida e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que suas falhas não são o fim da história, mas o começo de uma nova e mais autêntica relação com Deus. A jornada de Pedro das negações para a pregação no Pentecostes não foi uma jornada de se tornar uma pessoa diferente. Foi uma jornada de se tornar a mesma pessoa, mas fundamentada numa base completamente diferente. Pedro continuou sendo Pedro. Ele continuou sendo impulsivo, passional, intenso. Mas agora essa intensidade estava fundamentada na graça de Deus, não na sua própria força. Mas o que acontece quando você desce até o fundo do poço da sua própria humanidade e encontra coisas que preferiu não saber que existiam dentro de você? O que acontece quando você descobre que é capaz de coisas que jurou nunca fazer, de sentimentos que jurou nunca ter, de pensamentos que jurou nunca pensar? Pedro enfrentou essa realidade da forma mais crua possível naquela noite fria em Jerusalém. Existe uma diferença entre saber teoricamente que somos falhos e experimentar na prática o peso esmagador dessa realidade. É como a diferença entre saber que existe gravidade e cair de um penhasco. O conhecimento teórico não prepara você para o impacto emocional da experiência real. Pedro sabia que era imperfeito. Todos os discípulos sabiam que eram imperfeitos, mas nenhum deles havia experimentado o peso sufocante de olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que estava olhando de volta. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez e ouviu o galo cantar, algo morreu dentro dele. Não foi apenas sua autoestima que morreu. Não foi apenas sua confiança que morreu. Foi toda uma versão de si mesmo que ele havia cultivado durante anos. O Pedro corajoso, o Pedro determinado, o Pedro que sempre tinha uma resposta pronta, o Pedro que nunca fugia de uma briga. Esse Pedro morreu naquele momento. E a morte de quem pensávamos que éramos sempre dói mais do que imaginamos. É como perder um ente querido, porque de certa forma é isso que acontece. Você está perdendo alguém que amava, alguém em quem acreditava, alguém com quem contava. A diferença é que essa pessoa era você mesmo. E quando você perde a versão idealizada de si mesmo, o luto é ainda mais complicado porque não há para onde correr. Você não pode fugir de si mesmo. Pedro experimentou esse luto de forma intensa. Ele chorou amargamente, diz a Escritura. Mas essas lágrimas carregavam muito mais do que arrependimento. Elas carregavam confusão, desilusão, medo do futuro, vergonha do passado. Elas carregavam a dor de descobrir que ele não era quem pensava que era. E também carregavam algo que ele ainda não conseguia identificar. O começo de uma liberdade que ele nunca havia experimentado antes. Porque existe uma liberdade estranha em parar de tentar ser perfeito. Existe um alívio peculiar em admitir que você é profundamente falho. Existe uma paz inesperada em reconhecer que você não consegue se salvar sozinho. Pedro ainda não sabia disso naquela noite. Ele só sabia que estava com dor. Mas a dor que ele estava sentindo era a dor do parto de uma nova versão de si mesmo. Você já passou por um processo assim? Já teve que enfrentar aspectos de si mesmo que preferiu não conhecer? Já descobriu que era capaz de magoar pessoas que ama, de tomar decisões egoístas mesmo sabendo que eram erradas,
de escolher o caminho fácil mesmo quando o caminho certo estava bem claro? Já se olhou no espelho e não gostou da pessoa que viu? Se você já passou por isso, então você sabe que existe uma solidão específica nesse tipo de experiência. É uma solidão que não pode ser curada por companhia humana, porque ela acontece na parte mais profunda de quem você é, numa região da alma onde ninguém mais pode chegar. É uma solidão que só pode ser tocada por alguém que te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Mas aqui está o que Pedro começou a descobrir nas horas e dias que se seguiram às negações. Mesmo na nossa solidão mais profunda, não estamos realmente sozinhos. Mesmo quando nos sentimos completamente abandonados por todos, incluindo por nós mesmos, há uma presença que não nos abandona. Mesmo quando achamos que decepcionamos Deus de forma irreversível, descobrimos que Ele continua lá, esperando pacientemente que terminemos de chorar para poder nos consolar. Jesus não correu atrás de Pedro imediatamente após as negações. Ele não mandou um recado. Ele não enviou os outros discípulos para convencê-lo a voltar. Ele simplesmente esperou. E essa espera não foi indiferença. Foi respeito pelo processo que Pedro precisava viver. Foi sabedoria para entender que certas curas não podem ser apressadas. Foi amor suficiente para dar a Pedro o tempo que ele precisava para processar o que havia acontecido. Isso nos ensina algo muito importante sobre como Deus trabalha em nossas vidas durante nossos momentos mais difíceis. Ele não nos força a nos recuperar rapidamente. Ele não nos pressiona para fingir que está tudo bem quando não está. Ele não nos obriga a pular etapas no processo de cura. Ele respeita nosso ritmo, nossa necessidade de processar, nossa dor genuína. Mas Ele também não nos deixa sozinhos com nossa dor. Mesmo quando não percebemos sua presença, Ele está lá. Mesmo quando nos sentimos abandonados, Ele está trabalhando. Mesmo quando achamos que nossa história terminou, Ele está preparando o próximo capítulo. Pedro descobriu isso de forma gradual. Primeiro, ele teve que aprender a conviver com sua nova realidade. Ele teve que aprender a ser o Pedro que havia negado Jesus, não o Pedro que pensava que nunca seria capaz disso. Ele teve que aprender a se aceitar como alguém que havia falhado profundamente, não como alguém que estava acima desse tipo de falha. E esse processo de aceitação é um dos mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Porque nossa tendência natural é ou negar nossa falha, ou ser consumidos por ela. Ou fingimos que não aconteceu, ou deixamos que ela defina tudo sobre nós. Ou minimizamos sua gravidade, ou maximizamos sua importância, a ponto de não conseguirmos pensar em mais nada. Pedro precisou encontrar um caminho do meio. Ele precisou aceitar que havia negado Jesus, sem deixar que essa negação se tornasse sua identidade permanente. Ele precisou reconhecer a gravidade do que havia feito sem deixar que a culpa o paralisasse para sempre. Ele precisou ser honesto sobre sua falha sem perder a esperança de que ainda poderia haver futuro para ele. E esse equilíbrio só é possível quando entendemos algo fundamental sobre a natureza de Deus. Ele vê nossa falha com total clareza, mas Ele não nos vê apenas através da nossa falha. Ele vê nossa história completa. Ele vê nosso potencial. Ele vê o que podemos nos tornar quando nossa falha for transformada em sabedoria. Mas para que isso aconteça, precisamos passar pelo vale da aceitação. Precisamos descer até o lugar onde admitimos não apenas que falhamos, mas que somos capazes de falhar novamente. Precisamos chegar ao ponto onde paramos de fazer promessas grandiosas sobre nunca mais errar e começamos a fazer pedidos humildes de ajuda para acertar um dia de cada vez. Pedro chegou a esse lugar. Depois das negações, ele nunca mais fez declarações bombásticas sobre sua lealdade. Ele nunca mais se gabou de sua coragem. Ele nunca mais tentou impressionar Jesus com sua dedicação. Em vez disso, ele aprendeu a dizer coisas como: Senhor, tu sabes que eu te amo, quando Jesus perguntou se ele o amava. Uma resposta simples, honesta, sem hesitar nem por um momento. E talvez seja isso que você precisa aprender também. Talvez você precise parar de fazer promessas que não tem certeza se consegue cumprir e começar a viver um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Talvez você precise parar de tentar impressionar Deus com sua espiritualidade e começar a simplesmente caminhar com Ele com toda a sua humanidade.
Isso não significa baixar seus padrões. Não significa se conformar com o pecado. Não significa parar de buscar crescimento espiritual. Significa buscar crescimento de uma forma mais saudável, mais sustentável, mais honesta. Porque o crescimento que vem da aceitação da nossa humanidade é muito mais sólido do que o crescimento que vem da negação dela. O crescimento que nasce da humildade é muito mais duradouro do que o crescimento que nasce da arrogância. O crescimento que é construído sobre a graça é muito mais estável do que o crescimento que é construído sobre a performance. Pedro descobriu isso da forma mais dolorosa possível, mas também da forma mais libertadora possível. E quando ele finalmente entendeu que podia ser amado não apesar de suas falhas, mas sendo conhecido completamente incluindo suas falhas, algo extraordinário aconteceu em seu coração. Ele começou a desenvolver uma compaixão por outras pessoas que ele nunca havia tido antes. Antes das negações, Pedro tinha uma tendência de julgar outros discípulos quando eles demonstravam fraqueza ou medo. Ele não conseguia entender por que eles não eram tão corajosos quanto ele pensava que era. Ele não conseguia ter paciência com as limitações dos outros porque não havia reconhecido suas próprias limitações. Mas depois das negações, Pedro se tornou uma pessoa completamente diferente no que diz respeito à forma como tratava as fraquezas alheias. Ele desenvolveu uma ternura, uma paciência, uma capacidade de encorajamento que só pode vir de alguém que conhece intimamente a dor do fracasso e a doçura da restauração. E isso é algo que acontece com todo mundo que passa por um processo genuíno de quebrantamento e restauração. Você se torna mais humano. Você se torna mais compreensivo. Você se torna mais capaz de amar pessoas imperfeitas porque você sabe o que é ser imperfeito e mesmo assim ser amado. Antes, quando Pedro via alguém lutando com dúvidas, ele provavelmente pensava: como essa pessoa pode duvidar? É tão óbvio que Jesus é o Filho de Deus. Depois das negações, quando ele via alguém lutando com dúvidas, ele provavelmente pensava: eu entendo sua luta. Eu também já passei por isso. Deixe-me te contar como Deus me ajudou a atravessar esse vale. Antes, quando Pedro via alguém com medo de testemunhar sobre Jesus, ele provavelmente pensava: que falta de coragem, que falta de amor por Cristo. Depois das negações, quando ele via alguém com medo de testemunhar, ele provavelmente pensava: eu sei como é assustador. Eu sei como a pressão pode ser intensa. Mas também sei que Deus pode nos dar força mesmo quando nos sentimos fracos. E talvez seja essa uma das razões pelas quais Deus permite que passemos por experiências tão dolorosas de confronto com nossas próprias limitações. Não é apenas para nos humilhar, não é apenas para nos ensinar dependência, é também para nos tornar pessoas capazes de ministrar graça a outros que estão lutando. Porque uma das coisas mais poderosas que você pode oferecer a alguém que está sofrendo não é conselhos ou soluções, é sua presença compassiva de alguém que já esteve onde essa pessoa está. É sua história de como Deus trabalhou em sua vida durante um período semelhante. É seu testemunho de que é possível sobreviver ao que parece impossível de sobreviver. Pedro se tornou esse tipo de pessoa. Ele se tornou alguém cuja presença trazia esperança para pessoas desesperadas porque elas podiam olhar para ele e pensar: se Deus restaurou esse homem depois de tudo que ele fez, talvez haja esperança para mim também. Mas a transformação de Pedro não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, às vezes doloroso, sempre dependente da graça divina. Houve momentos em que ele voltou a agir de forma impulsiva. Houve momentos em que sua velha natureza ressurgiu. Houve momentos em que ele teve que ser corrigido por outros apóstolos. E isso nos ensina algo muito importante sobre como funciona o processo de cura e transformação na vida cristã. Não é uma mudança instantânea e completa. É uma jornada longa, com avanços e recuos, com vitórias e derrotas, com momentos de clareza e momentos de confusão. Deus não espera a perfeição de você. Ele espera progresso. Ele não espera que você nunca mais erre. Ele espera que você aprenda com seus erros. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você seja honesto sobre suas fraquezas e que busque força nele. E quando você entende isso, quando isso se torna real em sua vida, algo maravilhoso acontece.
Você para de viver sob a pressão constante de ter que ser perfeito. Você para de se esconder de Deus quando falha. Você para de fingir que está bem quando não está. Em vez disso, você começa a viver com uma honestidade renovadora. Você começa a se relacionar com Deus de forma mais autêntica. Você começa a se relacionar com outras pessoas de forma mais genuína. Você se torna a pessoa que Deus sempre quis que você fosse. Alguém real, alguém quebrantado, mas sendo curado, alguém imperfeito, mas em processo de transformação. Pedro se tornou essa pessoa. E por isso Jesus pôde usá-lo de forma tão poderosa. Não porque Pedro se tornou perfeito, mas porque Pedro se tornou real. Não porque Pedro parou de cometer erros, mas porque Pedro aprendeu a lidar com seus erros de forma saudável. Não porque Pedro desenvolveu uma fé inabalável, mas porque Pedro desenvolveu uma fé honesta. Você consegue imaginar o impacto que isso teve nas pessoas que ouviram Pedro pregar no dia de Pentecostes? Eles não estavam ouvindo um super-herói da fé. Eles estavam ouvindo um ser humano comum que havia experimentado a graça extraordinária de Deus. Eles não estavam vendo alguém que nunca havia falhado. Eles estavam vendo alguém que havia falhado profundamente e havia sido profundamente restaurado. E isso tornou a mensagem de Pedro muito mais poderosa do que se ele fosse uma pessoa que nunca havia conhecido fracasso, porque as pessoas que o ouviam podiam se identificar com ele. Elas podiam pensar: se esse homem, que é tão humano quanto eu, pôde ser transformado assim, talvez haja esperança para mim também. E se você está passando por um período de confronto com suas próprias limitações, se você está enfrentando aspectos de si mesmo que preferiu não conhecer, quero que você saiba que você não está sozinho. E quero que você compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja passando pela mesma luta. A jornada através do vale da nossa própria humanidade é sempre uma jornada solitária no sentido de que ninguém pode fazê-la por nós. Mas é também uma jornada onde descobrimos que nunca estivemos realmente sozinhos. Porque há um Deus que caminha conosco mesmo quando não percebemos sua presença. E então chegou o momento que mudou tudo para Pedro. Não foi um momento mágico onde de repente ele virou outra pessoa. Não foi uma experiência sobrenatural que apagou todas as suas memórias dolorosas. Foi algo muito mais belo e muito mais real. Foi o momento em que Pedro finalmente entendeu o que Jesus havia tentado lhe ensinar durante todos aqueles anos de convivência. 3 dias depois da crucificação, quando as mulheres correram para anunciar que o túmulo estava vazio, Pedro correu até lá para ver com os próprios olhos. E quando ele viu os panos de linho dobrados cuidadosamente, quando ele percebeu que Jesus realmente havia ressuscitado, algo começou a se mover dentro do seu coração. Não era apenas alívio porque Jesus estava vivo. Era o começo de uma compreensão completamente nova sobre quem Jesus era e sobre quem ele mesmo era aos olhos de Deus. Mas a verdadeira revelação aconteceu dias depois, numa manhã à beira do mar da Galileia. Pedro havia voltado para a pesca, talvez tentando encontrar algum senso de normalidade numa vida que havia sido virada de cabeça para baixo. Ele havia passado a noite toda pescando sem pegar nada. E quando o dia amanheceu, ele viu um homem na praia que lhe disse para jogar a rede do lado direito do barco. Quando a rede se encheu de peixes, João reconheceu Jesus e disse: "É o Senhor." E Pedro, sendo Pedro, não esperou o barco chegar à praia. Ele se jogou na água e nadou até Jesus. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era a impulsividade da autoconfiança. Era a impulsividade do amor quebrantado, do coração que finalmente havia entendido o que significa ser amado incondicionalmente. Jesus havia preparado um café da manhã para eles na praia. Peixe assado e pão. Uma refeição simples, íntima, cheia de significado. E foi durante essa refeição que aconteceu uma das conversas mais importantes da história da humanidade. Jesus olhou para Pedro e fez uma pergunta que mudaria sua vida para sempre. "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Pedro poderia ter respondido como costumava responder antes das negações: "Claro que te amo mais. Eu sou seu discípulo mais dedicado. Eu nunca te abandonaria." Mas Pedro havia aprendido algo sobre si mesmo. Ele havia aprendido que suas declarações grandiosas não tinham valor quando testadas pela pressão. Então ele respondeu de forma simples, honesta, humilde: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus perguntou novamente:
Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu novamente: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? 3 perguntas, 3 respostas, uma para cada negação. Mas aqui está o que é extraordinário nessa conversa. Jesus não estava tentando humilhar Pedro, lembrando-o das suas negações. Jesus estava oferecendo a Pedro uma oportunidade de reescrever sua história. Cada sim, eu te amo, estava apagando um não conheço esse homem. Cada declaração de amor estava substituindo uma declaração de negação. E depois de cada resposta de Pedro, Jesus lhe dava uma missão: apacente meus cordeiros, pastoreie minhas ovelhas, apacente minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: Pedro, eu não apenas te perdoo, eu te restauro. Eu não apenas te aceito de volta, eu te promovo. Eu não apenas esqueço o que você fez, eu te uso por causa do que você aprendeu através do que você fez. Você consegue imaginar o que isso significou para Pedro? Durante semanas ele havia carregado o peso esmagador das suas negações. Durante semanas ele havia se perguntado se ainda havia lugar para ele no reino de Deus. Durante semanas ele havia lutado com a pergunta: como alguém que negou Jesus pode ser usado por Jesus? E de repente, ele descobriu que a pergunta estava errada. A pergunta não era: como alguém que negou Jesus pode ser usado por Jesus? A pergunta era: como Jesus pode usar alguém que passou pela experiência de negar para pastorear outros que também passarão por experiências de fracasso? Porque esse é o segredo que Pedro descobriu naquela manhã na praia. Deus não desperdiça nada na nossa vida. Ele não desperdiça nossos sucessos e Ele não desperdiça nossos fracassos. Ele usa tudo. Ele transforma tudo. Ele redime tudo. As experiências que achamos que nos desqualificam para o serviço de Deus, na verdade nos qualificam para um tipo diferente de serviço. Pedro não se tornou pastor de ovelhas apesar de ter negado Jesus. Ele se tornou pastor de ovelhas porque havia negado Jesus. Porque agora ele conhecia a dor de se decepcionar consigo mesmo. Agora ele conhecia a vergonha de falhar no momento mais importante. Agora ele conhecia a necessidade desesperadora de graça e perdão. E quando você conhece essas coisas por experiência própria, você se torna alguém especialmente qualificado para cuidar de outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas. Você se torna alguém que pode olhar nos olhos de uma pessoa que se sente um fracasso e dizer com autoridade: eu entendo o que você está sentindo. E eu quero te contar como Deus me tirou desse lugar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nessa conversa entre Jesus e Pedro. Jesus estava revelando algo fundamental sobre a natureza do amor divino. Ele estava mostrando que o amor de Deus não é baseado no nosso desempenho, não é condicional à nossa lealdade, não é proporcional à nossa perfeição. O amor de Deus é baseado no caráter de Deus, não no nosso caráter. É estável porque Ele é estável, não porque nós somos estáveis. É duradouro porque Ele é eterno, não porque nós somos consistentes. E quando você entende isso, quando isso se torna real no seu coração, você é transformado de dentro para fora. Pedro foi transformado naquela manhã, não porque ele virou uma pessoa perfeita, não porque ele nunca mais cometeria erros, mas porque ele finalmente entendeu que sua identidade não era definida pelos seus erros. Sua identidade era definida pelo amor de Cristo por ele. E essa mudança de perspectiva mudou tudo na vida de Pedro. Antes das negações, Pedro servia a Jesus para provar seu amor. Depois da restauração, Pedro servia a Jesus porque havia experimentado seu amor. Antes, seu serviço vinha da necessidade de impressionar. Depois, seu serviço vinha da gratidão de ter sido aceito. Essa diferença pode parecer sutil, mas ela é revolucionária. Quando você serve a Deus para provar alguma coisa, você vive sob pressão constante. Você tem medo de falhar porque falhar significaria perder o amor de Deus. Você compete com outros cristãos porque precisa se destacar para se sentir especial. Você se desgasta tentando manter uma imagem de perfeição que não corresponde à sua realidade interior. Mas quando você serve a Deus como resposta ao amor que Ele já demonstrou por você, tudo muda. Você não tem medo de falhar porque sabe que o amor de Deus não depende do seu sucesso.
Você não compete com outros cristãos porque sua segurança não vem da comparação. Você pode ser autêntico porque sua aceitação não depende da manutenção de uma imagem falsa. Pedro experimentou essa liberdade. E foi essa liberdade que o capacitou a se levantar no dia de Pentecostes e pregar com uma autoridade que ele nunca havia demonstrado antes. Não era a autoridade da arrogância, era a autoridade da gratidão. Não era a autoridade de quem nunca havia falhado. Era a autoridade de quem havia falhado e havia sido perdoado. E quando 3.000 pessoas se converteram naquele dia, não foi porque Pedro era um orador perfeito, foi porque Pedro era um orador autêntico. As pessoas que o ouviram não estavam impressionadas com sua eloquência. Elas estavam tocadas por sua sinceridade. Elas não estavam convencidas por seus argumentos teológicos. Elas estavam movidas por seu testemunho pessoal de transformação. Porque existe uma diferença entre ouvir alguém falar sobre Deus e ouvir alguém falar sobre o que Deus fez na sua vida. Existe uma diferença entre ouvir teorias sobre graça e ouvir o testemunho de alguém que foi transformado pela graça. Existe uma diferença entre conceitos sobre perdão e a história real de alguém que foi perdoado. Pedro não pregava conceitos, ele pregava sua história. Ele não ensinava teorias, ele compartilhava seu testemunho. E seu testemunho tinha poder porque era real, tinha autoridade porque era vivido, tinha impacto porque era genuíno. E essa é uma das lições mais importantes que podemos aprender da transformação de Pedro. O testemunho mais poderoso que você pode dar não é sobre sua perfeição, mas sobre a graça de Deus em sua imperfeição. A história mais impactante que você pode contar não é sobre como você nunca falhou, mas sobre como Deus trabalhou através das suas falhas. Mas para ter esse tipo de testemunho, você precisa passar pelo mesmo processo que Pedro passou. Você precisa ser honesto sobre suas falhas. Você precisa experimentar a dor do arrependimento genuíno. Você precisa receber o perdão e a restauração de Deus. E você precisa permitir que essa experiência transforme a forma como você se vê e a forma como você se relaciona com outros. Pedro fez tudo isso, e por isso ele se tornou a rocha sobre a qual Jesus construiu sua igreja. Não uma rocha que nunca havia sido quebrada. Uma rocha que havia sido quebrada e que havia permitido que Deus a reconstruísse de forma ainda mais forte. A igreja que Jesus construiu sobre Pedro não era uma igreja de pessoas perfeitas, era uma igreja de pessoas perdoadas. Não era uma comunidade de super-heróis espirituais, era uma família de pecadores transformados pela graça. Não era um clube exclusivo para os que nunca falharam. Era um hospital para os que sabiam que precisavam de cura. E Pedro foi o pastor perfeito para esse tipo de igreja, porque ele conhecia por experiência própria a dor do pecado e a doçura da graça. Ele conhecia a amargura do fracasso e a alegria da restauração. Ele conhecia a vergonha da negação e a liberdade do perdão. Quando alguém chegava na igreja primitiva carregando o peso da culpa, Pedro podia olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: "Eu entendo o seu sentimento. Deixe-me te contar como Jesus me perdoou." Quando alguém se sentia desqualificado para servir a Deus por causa do seu passado, Pedro podia responder: "Se Jesus pode usar alguém como eu, ele certamente pode usar alguém como você." E essa capacidade de se conectar com pessoas feridas, de oferecer esperança para pessoas desesperadas, de ministrar graça para pessoas culpadas, essa capacidade veio diretamente da experiência que Pedro havia tido com suas próprias negações e sua própria restauração. Você entende o que isso significa para a sua vida? Significa que suas maiores falhas podem se tornar suas maiores qualificações para ajudar outros. Significa que suas experiências mais dolorosas podem se tornar seus ministérios mais poderosos. Significa que as coisas de que você mais se envergonha podem se tornar as ferramentas que Deus mais usa para alcançar corações feridos. Mas isso só acontece quando você permite que Deus transforme sua dor em propósito, sua vergonha em sabedoria, seu fracasso em fundamento para ajudar outros. Isso só acontece quando você para de esconder suas cicatrizes e começa a usá-las como pontes para se conectar com pessoas que têm cicatrizes semelhantes. Pedro fez essa escolha. Ele escolheu não esconder sua história. Ele escolheu não fingir que nunca havia falhado. Ele escolheu não criar uma versão editada de si mesmo onde as negações nunca haviam acontecido.
Em vez disso, ele escolheu ser transparente sobre sua jornada, honesto sobre suas lutas e generoso em compartilhar o que havia aprendido através das suas experiências. E foi essa escolha que fez dele um dos líderes mais eficazes da história da igreja. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era real. Não porque ele nunca havia falhado, mas porque ele havia aprendido a falhar de forma redentora. Não porque ele era forte, mas porque ele havia aprendido a encontrar força na sua fraqueza. A última coisa que Jesus disse para Pedro naquela manhã na praia foi: "Siga-me." As mesmas palavras que ele havia usado anos antes, quando chamou Pedro pela primeira vez para ser seu discípulo. Mas agora essas palavras tinham um significado completamente diferente. Da primeira vez, Pedro havia seguido Jesus com toda a energia da juventude, toda a confiança da inexperiência, toda a arrogância de quem pensa que sabe do que é capaz. Agora Pedro seguiria Jesus com a sabedoria da experiência, a humildade do quebrantamento, a força que vem da dependência de Deus. Da primeira vez, Pedro seguiu Jesus pensando que podia oferecer algo valioso para o reino. Agora, Pedro seguiria Jesus sabendo que só tinha algo valioso para oferecer, porque havia recebido algo valioso de Jesus. E talvez seja isso que Deus quer fazer com você também. Talvez Ele queira transformar suas negações em proclamações. Talvez Ele queira usar suas quedas como trampolins. Talvez Ele queira transformar seus momentos de maior fraqueza em suas qualificações mais poderosas para ministrar graça a outros. Mas para isso acontecer, você precisa fazer a mesma escolha que Pedro fez. Você precisa escolher honestidade sobre imagem. Você precisa escolher autenticidade sobre aparência. Você precisa escolher transparência sobre reputação. E quando você fizer essa escolha, quando você permitir que Deus trabalhe através da sua humanidade em vez de tentar escondê-la, você descobrirá algo extraordinário. As pessoas não se afastam de você por causa da sua vulnerabilidade. Elas se aproximam. Elas não perdem o respeito por você por causa da sua honestidade sobre suas lutas. Elas ganham confiança em você, porque as pessoas não precisam de mais exemplos de perfeição inalcançável. Elas precisam de exemplos de graça acessível. Elas não precisam de mais super-heróis espirituais. Elas precisam de pessoas comuns que experimentaram o poder transformador de um Deus extraordinário. Pedro se tornou esse tipo de pessoa. E por isso sua influência se estendeu muito além dos seus dias na Terra. Por isso sua história ainda toca corações 2000 anos depois. Por isso suas cartas ainda consolam pessoas que se sentem como fracassos. Se você está sentindo que esta mensagem está falando diretamente com seu coração, se você está reconhecendo sua própria jornada na história de Pedro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que seus fracassos não são o fim da história. A transformação de Pedro de negador em proclamador não foi um milagre que aconteceu com uma pessoa especial, numa época especial. Foi a demonstração de como Deus trabalha na vida de qualquer pessoa que está disposta a ser honesta sobre suas falhas e aberta para sua graça. Foi a prova de que não existe falha grande demais para o amor de Deus. Não existe queda profunda demais para a graça de Cristo. Não existe fracasso final demais para o poder transformador do Espírito Santo. Chegamos ao final desta jornada juntos, e eu quero que você pause por um momento para absorver tudo o que descobrimos sobre Pedro, sobre Deus, e talvez principalmente sobre você mesmo. Durante todo esse tempo que passamos explorando as 3 negações que salvaram Pedro, na verdade estivemos explorando algo muito mais profundo. O modo extraordinário como Deus escreve histórias de redenção com as páginas mais manchadas da nossa vida. Quando começamos, eu te fiz uma pergunta que pode ter parecido absurda. E se eu te dissesse que as 3 maiores falhas de Pedro foram exatamente o que Deus usou para salvá-lo? Agora, depois de tudo que vimos, essa pergunta não parece mais absurda. Ela parece reveladora. Ela parece libertadora. Ela parece ser a chave para entender não apenas a história de Pedro, mas a sua própria história. Porque a verdade que Pedro descobriu naquela fogueira fria, naquelas lágrimas amargas, naquela manhã de restauração na praia, é a mesma verdade que pode revolucionar sua vida hoje. Deus não está surpreso com suas falhas. Ele não está decepcionado descobrindo quem você realmente é quando a pressão aperta.
Ele não está cancelando seus planos para você, porque você não correspondeu às suas próprias expectativas. Na verdade, Deus estava lá durante suas piores decisões. Ele estava presente nos seus momentos de maior fraqueza. Ele estava observando quando você escolheu o silêncio em vez do testemunho, quando você escolheu a autopreservação em vez da coragem, quando você escolheu negar em vez de confessar. E em todos esses momentos, Ele não estava contabilizando suas falhas como evidências contra você. Ele estava vendo matéria-prima para a obra-prima que Ele quer fazer da sua vida. Pense em quantas vezes, durante nossa conversa, você reconheceu aspectos da sua própria jornada na história de Pedro. Quantas vezes você se lembrou dos seus próprios momentos de fogueira, quando sua fé foi testada longe dos holofotes, longe do ambiente seguro da comunidade cristã, longe das pessoas que te conhecem como crente. Quantas vezes você se identificou com aquela sensação de olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que estava olhando de volta? Talvez suas negações não tenham sido tão explícitas quanto as de Pedro. Talvez você nunca tenha dito literalmente, "Não conheço Jesus." Mas todos nós tivemos nossos momentos de negar através das nossas ações, das nossas omissões, dos nossos silêncios estratégicos. Todos nós já vivemos como se Jesus não existisse. Tomamos decisões como se não houvesse um Deus nos observando. Tratamos pessoas como se o amor de Cristo não fosse real. E todos nós já experimentamos aquele momento devastador quando o galo canta na nossa vida. Quando algo acontece que nos força a confrontar a distância entre quem pensávamos que éramos e quem realmente somos. Quando somos forçados a admitir que não somos tão corajosos, tão fiéis, tão amorosos quanto gostaríamos de acreditar. Mas aqui está o que eu quero que você entenda com toda a clareza possível. Esses momentos não são o fim da sua história. Eles são o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde você para de tentar impressionar Deus com sua performance e começa a receber seu amor baseado no caráter dele, não no seu. Um capítulo onde você para de competir com outros cristãos e começa a se relacionar com eles a partir da sua humanidade compartilhada. Um capítulo onde você para de esconder suas lutas e começa a usá-las como pontes para alcançar outros corações feridos. Pedro nos mostrou que é possível transformar negação em proclamação, covardia em coragem, fracasso em fundamento para a liderança. Mas ele também nos mostrou que essa transformação não acontece através de um esforço heróico para se tornar uma pessoa melhor. Ela acontece através da aceitação humilde da graça, que já está disponível, da restauração que já foi oferecida, do amor que nunca foi retirado. A diferença entre o Pedro que negou Jesus e o Pedro que pregou no Pentecostes não foi que o segundo Pedro era uma pessoa diferente. Foi que o segundo Pedro havia aprendido a viver a partir de uma base completamente diferente. Sua identidade não estava mais fundamentada nas suas conquistas, nas suas qualidades, na sua reputação. Sua identidade estava fundamentada no amor imutável de Cristo por ele. E quando sua identidade está fundamentada no amor de Deus, algo extraordinário acontece. Você se torna livre para ser autenticamente humano. Você não precisa mais fingir ser perfeito porque sua aceitação não depende da sua perfeição. Você não precisa mais esconder suas lutas porque sua segurança não vem da aprovação dos outros. Você não precisa mais viver com medo de falhar porque sabe que seu valor não diminui quando você erra. Essa liberdade foi o que capacitou Pedro a se tornar o líder que Jesus sabia que ele poderia ser. Não um líder baseado na arrogância da força própria, mas um líder baseado na humildade da dependência de Deus. Não um líder que intimidava através da sua perfeição, mas um líder que inspirava através da sua autenticidade. Não um líder que se colocava acima das pessoas que liderava, mas um líder que se identificava com as lutas delas. E talvez seja isso que Deus quer fazer com você também. Talvez Ele não queira que você seja lembrado como alguém que nunca falhou, mas como alguém que aprendeu a falhar de forma redentora. Talvez Ele não queira fazer de você um exemplo de perfeição humana, mas um testemunho de graça divina. Talvez Ele não queira usar você apesar das suas falhas, mas através delas. Mas para isso acontecer, você precisa tomar a mesma decisão que Pedro tomou naquela manhã na praia quando Jesus lhe perguntou: "Você me ama?"
Você precisa escolher honestidade em vez de impressionar. Você precisa escolher simplicidade em vez de grandiosidade. Você precisa responder às perguntas de Deus a partir do seu coração verdadeiro, não a partir da imagem que você gostaria de projetar. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, ele não estava testando a eloquência de Pedro. Ele estava oferecendo a Pedro uma oportunidade de reconstruir o relacionamento deles sobre uma base mais sólida. Uma base de honestidade mútua, de vulnerabilidade aceita, de amor dado e recebido sem condições. E Jesus está oferecendo a mesma oportunidade para você hoje. Ele não está interessado nas suas declarações grandiosas sobre nunca mais falhar. Ele não está impressionado com suas promessas bombásticas sobre ser um cristão melhor. Ele simplesmente quer saber se você o ama. E ele quer que você responda a partir do lugar mais honesto do seu coração. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir se relacionar com Deus a partir da sua humanidade real, em vez da sua performance espiritual, você descobrirá algo que Pedro descobriu: que o amor de Deus não apenas cobre suas falhas, mas as transforma em qualificações, que a graça de Cristo não apenas perdoa seu passado, mas o usa como fundamento para seu futuro, que a presença do Espírito Santo não apenas te consola nas suas fraquezas, mas as converte em forças. Isso não significa que suas falhas passadas magicamente se tornam coisas boas. Significa que Deus é especialista em trazer coisas boas das piores situações. Isso não significa que você deveria ficar feliz por ter falhado. Significa que você pode ficar esperançoso sobre o que Deus pode fazer com as consequências das suas falhas. Pedro nunca ficou feliz por ter negado Jesus, mas ele ficou extremamente grato pelo que Deus fez na vida dele através dessa experiência dolorosa. Ele nunca minimizou a gravidade do que havia feito, mas ele também nunca permitiu que a gravidade do que havia feito o impedisse de receber a magnitude do que Deus queria fazer através dele. E essa é a atitude que pode transformar sua própria jornada de negação em proclamação. Não minimizar suas falhas, mas também não maximizar sua importância a ponto de elas se tornarem maiores que a graça de Deus. Não fingir que elas não aconteceram, mas também não permitir que elas definam tudo sobre quem você é e o que você pode se tornar. Suas 3 negações, sejam elas quais forem, não são sentenças de morte espiritual. Elas são material de construção nas mãos do mestre construtor. Suas maiores quedas não são evidências de que você não serve para o reino de Deus. Elas são credenciais para um tipo específico de ministério no reino de Deus. O mundo não precisa de mais pessoas que fingem ser perfeitas. O mundo precisa de pessoas que sabem como receber graça e que podem ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. O mundo não precisa de mais super-heróis espirituais. O mundo precisa de pessoas comuns que experimentaram o poder transformador de um Deus extraordinário. Pedro se tornou esse tipo de pessoa. E quando ele morreu, anos depois, martirizado por sua fé, ele não morreu como alguém que nunca havia falhado. Ele morreu como alguém que havia falhado profundamente e havia sido profundamente restaurado. Ele morreu como alguém que havia aprendido que a verdadeira coragem não vem da ausência do medo, mas da presença de uma esperança maior que o medo. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. Mas eu acredito que havia algo mais nessa escolha. Pedro havia aprendido que às vezes precisamos ver o mundo de cabeça para baixo para enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Ele havia aprendido que o que o mundo considera fracasso, Deus pode considerar qualificação. O que o mundo considera fraqueza, Deus pode considerar força. O que o mundo considera fim, Deus pode considerar começo. E essa é a perspectiva que eu quero deixar com você hoje. Quando você olha para suas próprias falhas, suas próprias negações, seus próprios momentos de fraqueza, tente vê-los da perspectiva de Deus. Tente enxergar neles não evidências do seu fracasso, mas matéria-prima para a sua obra. Tente perceber neles não provas da sua inadequação, mas oportunidades para a sua graça se manifestar. Isso não vai acontecer automaticamente. Vai exigir uma escolha diária de confiar na perspectiva de Deus sobre sua vida, em vez da sua própria perspectiva. Vai exigir uma decisão constante de se ver através dos olhos do amor divino, em vez dos olhos da autocondenação humana. Vai
vai exigir uma prática contínua de receber graça em vez de tentar merecê-la. Mas quando você fizer essas escolhas, quando você tomar essas decisões, quando você desenvolver essas práticas, você descobrirá algo maravilhoso, que é possível viver com esperança, mesmo tendo um passado imperfeito. Que é possível ter propósito mesmo tendo falhado nos seus próprios padrões. Que é possível ser usado por Deus, não apesar de quem você é, mas exatamente por causa de quem você é, incluindo suas falhas, suas lutas, suas contradições. Pedro descobriu isso, e por isso sua vida se tornou um testemunho poderoso de que não existe pessoa tão quebrada que não possa ser restaurada, não existe falha tão grave que não possa ser redimida, não existe história tão manchada que não possa ser reescrita pela graça de Deus. Sua história também pode se tornar esse tipo de testemunho. Suas negações também podem se tornar proclamações. Suas quedas também podem se tornar trampolins. Seus fracassos também podem se tornar fundamentos para ajudar outros. Mas isso só vai acontecer se você permitir. Se você escolher honestidade sobre imagem. Se você escolher autenticidade sobre aparência. Se você escolher receber graça sobre tentar merecê-la. E agora, antes de nos despedirmos, eu gostaria de fazer algo que Pedro faria se estivesse aqui conosco hoje. Eu gostaria de orar com você e por você, pedindo que Deus faça na sua vida o mesmo trabalho de restauração e transformação que Ele fez na vida de Pedro. Vamos orar juntos. Pai Celestial, chegamos ao final desta jornada, com corações cheios de gratidão e esperança. Gratidão por nos permitir conhecer a história de Pedro de uma forma tão íntima e pessoal. Esperança porque vemos nela um reflexo das nossas próprias histórias e das possibilidades que Tu tens para nós. Obrigado por Pedro, Senhor. Obrigado por ele ter sido tão humano, tão real, tão parecido conosco. Obrigado por Tu teres permitido que sua história fosse preservada nas Escrituras não apenas com seus momentos de glória, mas também com seus momentos de fraqueza. Através dele, aprendemos que Tu não procuras pessoas perfeitas para realizar Tua obra. Tu procuras pessoas dispostas a serem transformadas pela Tua graça. E hoje, Pai, eu trago diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada uma delas pelo nome. Tu conheces suas lutas, suas dores, suas negações secretas. Tu conheces os momentos em que elas se decepcionaram consigo mesmas. Tu conheces as vezes em que elas sentiram que te decepcionaram também. Mas Tu também conheces o potencial que existe em cada uma delas. Tu vês o que elas podem se tornar quando Tua graça terminar de trabalhar em suas vidas. Tu enxergas a beleza que pode emergir de suas cinzas, a força que pode nascer de suas fraquezas, o ministério que pode crescer de suas feridas. Senhor, eu peço que Tu faças por cada uma dessas pessoas o mesmo que fizeste por Pedro. Ajuda-as a ver suas falhas não como evidências de rejeição, mas como oportunidades de graça. Ajuda-as a entender que seus fracassos não são o fim de suas histórias, mas o começo de novos capítulos escritos pela Tua misericórdia. Para aqueles que estão carregando culpa por coisas que fizeram, eu oro que Tu lhes mostres que Teu perdão é maior que qualquer pecado. Para aqueles que estão se sentindo desqualificados por causa de suas falhas, eu oro que Tu lhes reveles que Tuas qualificações são diferentes das qualificações do mundo. Para aqueles que estão com medo de confiar em si mesmos novamente, eu oro que Tu lhes ensines a confiar em Ti, em vez de confiar em sua própria força. Senhor, assim como Tu transformaste Pedro de negador em proclamador, transforma cada uma dessas pessoas de acordo com Teus propósitos para suas vidas. Usa suas experiências mais dolorosas como credenciais para ministrar a outros que estão passando por dores semelhantes. Usa suas maiores quedas como trampolins para suas maiores vitórias em Ti. E Pai, eu oro especialmente por aqueles que ainda estão no meio da sua noite escura da alma. Para aqueles que ainda estão chorando suas lágrimas amargas de arrependimento. Para aqueles que ainda não conseguem ver como Tu podes usar alguém como eles. Lembra-lhes que Pedro também passou por essa fase. Lembra-lhes que a restauração vem, mas ela tem seu tempo. Dá-lhes paciência consigo mesmos e confiança em Ti. Ajuda-os a entender que
Tu não estás com pressa de consertá-los porque tu não os vês como quebrados. Tu os vês como em processo. Tu não os vês como fracassos. Tu os vês como obras em andamento. Tu não os vês como decepções. Tu os vês como filhos amados que estão aprendendo o que significa viver na tua graça. Senhor, eu oro também para que tu desperte em cada coração uma nova compreensão do que significa seguir-te. Que eles entendam que tu não os chamas para serem perfeitos, mas para serem autênticos. Que tu não os chamas para serem super-heróis da fé, mas para serem testemunhas honestas da tua graça. Que tu não os chamas para impressionar o mundo com sua espiritualidade, mas para tocá-lo com sua humanidade transformada pelo teu amor. E finalmente, Pai, eu oro que esta mensagem continue ecoando nos corações de quem a ouviu muito depois que as palavras terminarem. Que ela se torne uma fonte de esperança nos momentos difíceis, uma lembrança de tua fidelidade nos períodos de dúvida, uma âncora de segurança nas tempestades da vida. Que cada pessoa que ouviu sobre as 3 negações de Pedro se lembre para sempre de que suas próprias negações não são o fim da história, que elas são o começo de uma nova e mais profunda experiência do teu amor incondicional, da tua graça transformadora, da tua fidelidade inabalável. Em nome de Jesus, que foi negado, mas que continuou amando, que foi rejeitado, mas que continuou acolhendo, que foi abandonado, mas que nunca abandonou ninguém, eu oro. Amém. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Que você vá deste momento sabendo que é profundamente conhecido e incondicionalmente amado. Que você carregue consigo a certeza de que suas falhas não definem você, mas o amor de Deus por você define tudo sobre quem você é e o que você pode se tornar. E sempre que você se lembrar das 3 negações de Pedro, lembre-se também de que elas se tornaram as 3 proclamações mais poderosas da igreja primitiva. Lembre-se de que o mesmo Deus que transformou um negador em pregador está trabalhando na sua vida hoje, escrevendo uma história de redenção com as páginas manchadas do seu passado. Vá em paz, sabendo que você é amado. Vá com esperança, sabendo que sua história não terminou. Vá com propósito, sabendo que Deus tem planos para usar sua jornada completa, incluindo suas falhas, para tocar outros corações e expandir seu reino. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você todos os dias da sua vida. Amém.